Nós vamos começar este último bloco do Jornal do Campo falando sobre juros mais baixos de 0,375% ao mês, em substituição à taxa pactuada anteriormente e até 60 meses para o pagamento por parte de produtores, associações e cooperativas rurais. Esta é a nova deliberação para a renegociação de dívidas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP, fundo do governo do estado de São Paulo, executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A renegociação de dívidas junto ao FEAP está disponível desde o dia 18 de setembro, data em que a deliberação foi publicada no Diário Oficial. Com isso, os produtores são atendidos principalmente no enfrentamento às dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, assim como geadas, crise hídrica e incêndios que ocorreram aí nos últimos meses. Nós vamos conversar sobre isso com a advogada do CIRAM, a Stephanie Parrilha, e este é o quadro Direito no Agronegócio. Stephanie, quais são as situações nas quais essas deliberações se enquadram? Bom, essas deliberações, elas podem ser adotadas para os produtores que se encontram inadimplentes e com processos ajuizados. O que significa? Já tem uma ação distribuída que corre em desfavor desse produtor rural. Nós também podemos utilizar, essas disposições para os produtores que estão inadimplentes, mas ainda não têm processo distribuído no nome. Também nos casos em que os produtores não estão inadimplentes, mas já formalizaram algum tipo de acordo com a instituição financeira, Foram lá, fizeram um termo de acordo, pactuando taxa de juros diversa, prazo de pagamento diverso. Então, nessa situação também é cabível e nós também conseguimos adotar essas deliberações para aqueles produtores que têm um saldo devedor, mas não tem um saldo em atraso, não tem nenhuma parcela em atraso, mas querem aderir a essas novas deliberações que foram feitas aí pela FEAP. Como o produtor, a associação ou cooperativa informa e a quem informa o interesse em renegociar a dívida? Bom, nos casos em que já existe um processo, ele deve informar o advogado dele, Então ele chega e fala, eu tenho interesse em renegociar minha dívida. O advogado vai entrar em contato com o Banco do Brasil, com o advogado do Banco do Brasil, vai fazer a renegociação. Essa renegociação precisa ser homologada nos autos do processo, adotando essa nova taxa de juros, o prazo para pagamento, mas isso precisa ser obrigatoriamente feito por um advogado, o advogado dele no processo. Se ele ainda não tiver um advogado constituído, ele vai atrás de um advogado que vai formalizar esse acordo nos autos do processo. E no caso dos produtores inadimplentes, porém, sem processos ajuizados, ou seja, em acordo, Nesse caso, como ele tem duas situações, Nós temos os inadimplentes sem processo ajuizado e os que não estão inadimplentes, mas têm acordo. No primeiro caso, a gente precisa ir até a CAT do município, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, e nessa CAT eles vão fornecer um laudo emitido por um técnico. Esse laudo ele vai dar condições de renegociar a dívida, então ele vai avaliar muitas vezes o que aconteceu naquela propriedade, por que aquele produtor está enfrentando aquela situação. Houve uma crise hídrica, houve um incêndio, foram a perda de safra em virtude da pandemia, algum problema que ele enfrentou, então ele vai dar um laudo que vai facilitar muito mais para o banco aderir a essas condições da deliberação. Então, com esse laudo, o produtor vai se encaminhar, a associação, a cooperativa vai se encaminhar ao banco, levando o laudo para poder fazer um aditivo ao contrato original, Aí, no caso em que o produtor ele não está inadimplente, mas ele já fez um acordo, ele também deve ir à agência do Banco do Brasil em que ele fez o empréstimo, o financiamento, e ele vai falar que ele quer fazer uma declaração de termo aditivo ao contrato para aderir a essas novas deliberações que estão disponíveis aí desde o dia 18 de setembro. No caso do acordo, não é obrigatória a participação de um advogado, mas é recomendável. Sim, é recomendável porque o advogado ele vai auxiliar na documentação necessária, vai auxiliar na declaração, e garantir de que todas as disposições sejam incluídas no termo aditivo. Então é bom ter alguém para acompanhá-lo, Então a gente recomenda sempre a presença de um advogado.
Nós também temos a situação do produtor que não tem parcela em atraso, mas ele gostaria de aderir a essa nova taxa de juros, que é mais benéfica, né? Ah, existe essa possibilidade? Isso. Ele se encaminha à agência do Banco do Brasil e faz também uma declaração, que vai ser um termo aditivo ao contrato, né? Aderindo aí a essas novas deliberações. Eu te pergunto isso porque eu imaginei que fossem acordos em andamento, mas ele pode, então, pensar em fazer um acordo imaginando que terá dificuldades para pagar financiamento. Isso. Então, nós conseguimos englobar também, né, pessoas que estejam nessa situação, que fizeram financiamento, mas não têm parcela em atraso, né? Então, são 4 situações aí que essa deliberação possibilita enquadrar o produtor, a associação ou cooperativa. Então, é uma coisa muito legal. Pela experiência do escritório, haja vista tudo o que os produtores, associações e cooperativas passaram durante a pandemia, e tudo o que veio nos últimos tempos, como a crise hídrica, a estiagem, geada. Podemos dizer que a procura tende a ser grande ou não é possível fazer um diagnóstico aí do que vai acontecer, uma expectativa dos próximos dias em relação a acordos e dívidas e renegociações? A procura já está sendo alta, inclusive associados ligam lá no escritório, é verdade isso, eu escutei na rádio, eu vi na televisão, me explica um pouco mais. Então eles têm sim esse interesse e até mesmo gerentes do banco estão ligando, dando essa oportunidade. Então a procura já está sendo alta e a gente imagina que seja só crescente. Nós estamos falando especificamente de produtores rurais e associados do CIRAM, mas associações e cooperativas também têm interesse. Gostaria que você deixasse os contatos do escritório e nos dissesse, associações e cooperativas de forma geral, também tem que se valer dessa possibilidade. Sim, é interessante, né? E a gente recomenda para que façam, sim, a adesão a essas novas deliberações, porque vai beneficiá-los, né? Propiciar aí uma prorrogação de pagamento, né? Às vezes até estudar novas formas de financiamento, então é interessante que procure, sim. É difícil dizer que é mais complicado conseguir uma renegociação para uma associação ou para uma cooperativa, ou é mais fácil do que para um produtor rural isoladamente, ou isso não interfere em nada a negociação? Primeiramente, vai depender das condições em que eles estão buscando essa renegociação, né? Se vai precisar de um laudo, de um técnico ou não, se já tem um processo ou não, né? Então, assim, o produtor, muitas vezes ele consegue, aconteceu um incêndio, ele leva um boletim de ocorrência, então talvez seja um pouco mais fácil para o produtor por conta da condição em que ele está inserido, da propriedade dele, né? Mas não que seja também um obstáculo. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.